Fala, povo! Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Resenha FC. Aqui você vai encontrar muita informação, muita opinião duvidosa, muita resenha sobre os mais diversos temas futebolísticos. E o mais futebolístico do momento, o que é? A Libertadores da América. Ontem, lá no nosso grandioso Peru, em Lima, aconteceu a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no Estádio Monumental. Foi um jogo muito pegado, por assim dizer, né? Vamos fazer aqui uma análise do confronto com a ajuda dos nossos grandes comentaristas, entendedores de futebol palmeirenses e o nosso corintiano, de Chaveirinho, mais tristes do interior de São Paulo. Pedro, Maurício e Rafa, para falar, né, sobre essa grande final. Então, por favor, novamente se apresentem, mesmo que todo mundo já conheça. Fala aí, galera, tudo bom com meus colegas aí? Espero que todos estejam bem, tenham dormido bem aí. E deu o Flamengo, né? Deu a lógica. Você é um vagabundo, Rafael, essa que é a verdade. Cara, quando o time dele não está em nenhuma disputa, ele fica desse jeito. Então você... Já vai falar do Corinthians. Esse vídeo, é isso, cara. Ó, vamos lá, vou hoje aqui fazer muitas críticas ao nosso querido Abel Ferreira e falar um pouco desse jogo aí, que, na verdade, para a torcida palmeirense, a gente não tem que estar com esse sentimento de tristeza pesado, porque a gente está mal acostumado, essa é a verdade. Nos últimos anos a gente está mal acostumado, empilhando títulos aqui, ó. E é isso. Vamos lá, Pedrão. Mais um programa aí começando. Vamos lá, difícil falar nesse pós-jogo aí, um dia depois dessa final. Diferente do Mal, para mim doeu um pouco, né, essa perda desse título, mas acho que é muito disso, né? A gente está mal acostumado. Nos últimos anos a gente vem empilhando muitos títulos, eram outras 2 finais com 2 títulos. Então a primeira, vamos dizer assim, o primeiro título grande assim que o Palmeiras perde, e principalmente para o maior rival hoje, na atualidade, que é o Flamengo. Bora comentar então aí sobre o que o Abel escalou, como foi a partida, e tentar deixar o clubismo um pouco de lado, né? Bom, vamos falar desse jogo que foi bem disputado, muito chutão por parte do Palmeiras, né? E um jogo mais proposto para o Flamengo, né? Então, o Mengão saiu vitorioso no placar raso, pelo que o jogo apresentou, de 1-0, e se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Infelizmente, para alguns, eu que me gabava muito disso, pelo menos o único trimundial somos nós ainda, né? Isso também... Calma. Deu acesso direto à Copa do Mundo de Clubes de 2029 para os rubro-negros. E falem da partida. Bom, vamos lá, destacar algumas coisas aqui que eu achei que talvez tenham mudado o rumo que o jogo poderia ter tomado. Primeiramente, a escalação do Abel, para mim, foi meio falha. Murilo não vive um bom momento, o Fux vive um momento melhor. Para mim, ele tinha que ter colocado o Fux como dupla de zaga ali, sacado o Murilo e entrado com o M. Martins. E no lugar do Veiga, que eu acredito que hoje não tem um poder físico para ser titular 90 minutos, deixar ele para o segundo tempo e ter entrado com o Felipe Anderson no lugar dele, que infelizmente também saiu lesionado aí. Mas o Felipe Luiz propôs muito melhor jogo, estudou melhor para a partida também, construiu melhores jogadas no meio campo, defesa muito sólida também, transicionou bem as jogadas e o Flamengo saiu com a vitória mais do que merecida. Não, imagino também que vai muito nessa linha. Para mim o Abel errou na escalação. É fácil, né, de falar agora que deu errado ou tal, pontos que não deu certos, né, porque se o Palmeiras ganha a final, todo mundo não estaria discutindo isso, né, não estaria trazendo esses pontos. Mas agora tentando fazer uma análise fria, assim, e sem essa parte sentimental, vamos dizer assim, é o pior momento do Palmeiras, né, da temporada, se for pensar, né? Tipo, o Palmeiras oscilou muito nessa temporada. E chegou numa final de Libertadores, numa reta final de Campeonato Brasileiro, com o elenco sem confiança, com jogadores, né, não fazendo boas atuações. Aquele elenco sólido, aquelas atuações consistentes que o Palmeiras tinha antes, começou a não ter nas últimas partidas, né? Então, o Palmeiras enfrentando alguns problemas, e principalmente na posição do camisa 5 ali, né? Então, o Abel meio que tentar encontrar uma solução. Acho que foi isso que, né, a gente tem que tentar definir. O problema, acho que do Murilo, como o Alma comentou,
não parte nem tanto da atuação dele, tipo, que pra mim é abaixo, né? Ele não deveria estar jogando, né? Não deveria ter entrado como titular. Mas foi a solução que o Abel encontrou pra resolver o problema do camisa 5, né? Porque ele coloca o Fux como aquele cara que jogou como terceiro zagueiro, né? Aquele zagueiro mais pra direita, às vezes também. Mas, teoricamente, no papel ali e nos momentos que o Palmeiras propunha o jogo, o Fux se lançava como aquele camisa 5, né? Então, partiu muito daí, né? Se for pensar. Comentando sobre o Veiga, foi muito da experiência. Eu sinto isso, que o Abel quis trazer esse princípio de experiência. E eu acho que isso fica muito claro. Porque na entrevista, né, do Match Day -1 que ele faz ali no jogo, no dia antes, né? Que tem as entrevistas coletivas, assim, ele comenta de que o elenco do Palmeiras não era um elenco, né, mais velho, não tinha esse, né, não era um elenco que tinha um carrasco assim para disputar essas finais, não estava acostumado com isso ainda. Porque o elenco reformulou, né, não é mais aquele mesmo elenco de antes do Palmeiras. E ele comentava muito de que o Flamengo já estava mais acostumado com isso, tinha jogadores mais experientes. Então eu senti que essa escalação do Veiga foi muito por isso. Mas no final, no papel, não deu certo, né? Não sei o que você pensa, Rafa. Não deu certo, né? Porque se a gente for analisar o jogo inteiro ali do Palmeiras, principalmente o primeiro tempo, muito abaixo, né? Não teve grandes chegadas ao gol do Rossi. E assim, a escalação do Veiga, que vocês estavam comentando, eu também acho que não deu certo. Eu acho que era um jogador de segundo tempo mesmo. Ali, talvez, quando o Danilo fez o gol, era o momento do Veiga ter entrado para talvez mudar essa partida. Não teria começado com ele. E um primeiro tempo muito morno, né, das duas equipes. Eu acho que, como as duas equipes já tiveram a final e ela foi decidida por um erro, né, do Andreas, eu senti que eles chegaram assim, vamos evitar erros. O primeiro tempo foi isso. As duas equipes não jogaram muito, né? Por mais que o Flamengo tenha jogado um pouco mais, ele tenha chegado ao gol, acho que umas 2 vezes, vai no máximo ali, 2, 3. Muita falta, né? Muito meio de campo ali. Então, tentando minimizar os erros. Eu acho que no segundo tempo o Flamengo sai um pouco disso, começa a jogar mais ali. Acho que no intervalo o Felipe Luiz deve ter falado isso. E eu não sei o que o Abel falou, sinceramente, porque eu senti que o Palmeiras saiu do primeiro tempo e voltou igual para o segundo. Não mudou nada. Uma coisa, só fazendo um gancho, eu sinto que o Abel queria essa estratégia mesmo. Isso para mim ficou claro com a mudança, né? Com a não mudança que ele faz no segundo tempo. Que o Palmeiras volta e tá jogando da mesma forma que jogou no primeiro tempo. Parece que meio que o Abel queria isso, eu senti isso realmente. Eu acho que no segundo tempo, na verdade, o que aconteceu foi que o Palmeiras voltou mais bem montado na marcação, né? Não dando tanta liberdade pro Varela, que no primeiro tempo estava livre com a bola lá pela direita. Mas o Abel esperou que o Flamengo ia vir numa ultra ofensividade que não existiu. A ideia do Abel, na minha cabeça, era matar esse jogo num contra-ataque, num gol de contra-ataque. E, na verdade, não foi um jogo proposto dessa forma pelo Felipe Luiz também, que conhece muito de tática. Então, deu um baile tático, vamos dizer assim, no Palmeiras ontem. Eu acho que foi bem acima, assim. Tipo, não que, nossa, o Flamengo amassou o Palmeiras na final. Não foi isso, né? O jogo mostra isso. Foi 1-0 um gol de bola parada. Foi um jogo bem de, como eu disse, tentar minimizar ao máximo erros. E depois do gol do Danilo, jogar para trás do Flamengo. O problema, eu lembro que quando a gente estava falando do jogo Flamengo e Racing, que o Racing só deu chutão e cruzamento, faltou ali um negócio tático ali, uma jogadinha ensaiada que fosse, uma troca de passe, 3 passes ali, tem que fazer uma transição. Foi igual. Foi exatamente igual. O Palmeiras parece que não tinha opção, não tinha uma variação ali. Era só um cruzamento e, o Flamengo bem montado. A melhor chance foi a do Vitor Roque, né? Que o Danilo consegue defender, mas ainda assim de um cruzamento. Mas ali foi bom, mas só. Não teve uma chance clara de gol o Palmeiras. E esse cara, para ter essa mudança clara, era o Felipe Anderson, né? Que ele entrou bem. É um cara veloz, é um cara que tem uma visão de jogo diferente do resto do elenco, mas que infelizmente aí, devido vamos dizer assim, um antijogo ali do Carrascal, saiu lesionado com a panturrilha. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre... Carrascal literalmente foi um carrasco esse jogo. Carrasco. Não, o Flamengo entrou bem pra morder, né? Eu acho que foi instrução do Felipe Luiz. Vocês podem chegar em cima. Ele deve ter estudado o árbitro, porque a média de cartões do árbitro é baixa, tanto de amarelo quanto de vermelho. A de amarelo é mais alta, mas a de vermelho é muito baixa, 0,21. Ou seja, dificilmente ele vai dar o vermelho.
E os árbitros de Libertadores a gente sabe que são mais assim, por mais que eu tenha zoado com vocês muito e tudo mais, tipo, a gente sabe que é mais difícil mesmo sair um vermelho desse tipo. Eu acho que o Felipe Luiz estudou isso e falou, mano, cheguem em cima, podem pegar. O problema é que podia ter dado errado numa dessa. Porque realmente o lance é duvidoso. Eu acho que seria possível dar o vermelho ali. Mas os primeiros cartões do Flamengo foram para, em vez de gente defensiva, foi gente ofensiva. O primeiro cartão do Flamengo é para o Arrascaeta. Sim. Vamos falar da arbitragem já? Não, vamos só trazendo um outro ponto que o Rafa, né, estava comentando, de que eu sinto que o Palmeiras se prendeu muito taticamente. Aquele negócio que a gente comenta de que o medo, né, de perder impede a sua vontade de ganhar, né? E para mim isso foi muito claro, de que o Palmeiras quis fazer um jogo tático muito, né, muito truncado, muito claro, ali onde vamos defender, vamos tentar impedir as transições do Flamengo, e depois a gente vê o que acontece, entendeu? Isso para mim ficou muito claro, porque o Abel saca, né, da escalação os principais jogadores de transição que ele tinha, então ele jogar com o Bruno Fux completamente na linha de zaga, não ter o Felipe Anderson no time titular, usar o Veiga pela direita, né, não, pela esquerda, não pela direita, que normalmente o Veiga, como por ser um canhoto, tende a ser um meio campista que pisa mais pela direita, né, para tentar compor aquele meio pelo lado esquerdo, como ele jogou. Então parece que o Palmeiras foi perdendo os principais pontos que ele tinha, né, as principais válvulas de escape. Porque o Palmeiras pega na temporada, que era muito, era um time de, querendo ou não, é um time de transição ainda, o Palmeiras propõe jogo, mas as grandes chances do Palmeiras eram naquelas bolas de transição rápida, né, e principalmente de toques rápidos, isso o Rafa comentou. O Palmeiras teve muita dificuldade nisso ontem. O Palmeiras não conseguia ter uma sequência de 5 passes certos trocados, onde você sai no zagueiro, abre para o seu lateral para o meio, ou vai tentando fazer, sabe, uma construção básica, vamos dizer assim, de jogo. Então o Palmeiras enfrentou muita dificuldade nisso, e vamos dizer assim, o Felipe Luiz, que ele não foi muito superior com o Abel, foi muito superior com o Abel nesse sentido, porque ele tava com esse medo, né, de não cometer erros, né, acho que os dois técnicos, né, estavam com esse receio de, nossa, não podemos cometer erro nenhum, porque é uma final de Libertadores, vai se decidir na Itália, como foi decidida, né, foi decidida uma bola parada, onde, não sei para vocês, mas para mim, é um erro de marcação do Palmeiras, né, o Alan não acompanha o Danilo, que tá ali na marca do pênalti e vai direto avançando e atacando a bola, e ele sobe entre o Fux e o Gomes. O Fux sem salto, não sei se vocês repararam isso. Na hora do cruzamento, o Fux literalmente pega e tá parado. Ele não salta para tirar a bola. E o Danilo pega, cabeceia, faz o gol e vem aí o tetracampeonato do Flamengo. Então eu senti que o Palmeiras estava muito preso nisso, sabe? Tipo, vamos fazer questões táticas muito claras e depois a gente vê o que acontece. Infelizmente o Fux, ele para mim foi total culpa dele o gol. E é um cara que tá vindo jogando bem, né, cara? E fez uma boa final, vamos dizer assim. Jogou bem. A partida no geral dele é muito boa. E aí, um erro de marcação ali mesmo, de não ter subido com o Danilo, que, vamos falar aqui da verdade também, né? O Danilo, baita final, um herói improvável aí, e olha a altura que esse cabeceou, né, também, né? Tem essa questão também. Ele subiu muito bem, ele subiu muito bem. Não, tipo, ele subiu muito, mano, tipo, é um tiro de cabeça, mano, é uma puta de uma finalização. Tipo, não é uma cabeça. Ele nem viu a bola. Não é, tipo, o Carlos Miguel não tinha o que fazer ali, tipo, não tinha o que fazer. Ele não viu a bola. Ele olhou pra esquerda, pensando que a bola tinha ido pra lá, porque ele nem viu que foi na direita dele. Mérito. Muito bem, é aquela coisa, o jogador tá lá no lugar certo pra fazer isso. Há uma única falha, porque o Murilo quase entrega outro momento também, né? Ali um outro lance, mas se for pensar a única falha assim, do Palmeiras, rendeu um gol. Inclusive, o gol só sai também porque o Murilo, ele não afasta. Ele achou que ia ser tiro de meta, mas, gente, numa final, no momento importante ali do jogo, no segundo tempo já, não tem que ficar na dúvida, cara. Isso aí custou já campeonatos pro Palmeiras, em 2009, por exemplo, do Brasileirão. O zagueiro Maurício, né? Olha o mal do Maurício aqui, né? Deixa a bola sair para escanteio e acontece a mesma coisa, a gente toma um gol decisivo ali e perde o campeonato. Mano, eu tenho um sentimento também que eu ia comentar com vocês, que eu não sei se é só um achismo, mas deu os acréscimos ali, tá? 5 minutos. O Palmeiras não consegue jogar acréscimos, parece. Contra o Corinthians no Paulistão, eu lembro que foi assim, que a gente tava trocando passe no meio de campo, tipo, na zaga ali, não acontecia nada, parece que foi igual. O Flamengo que tava jogando os acréscimos, teve a falta do Cebolinha, né, nos acréscimos já, que quase saiu o gol. Então,
sei lá, mano, joga todo mundo pra frente, tipo, parece que eles ainda estavam com medo. Parece que eles ainda estavam com medo, tipo, com medo de tomar um contra-ataque e não foi todo mundo pra frente, sei lá, tipo, eu senti, no final ali parecia que não era uma final, sinceramente. Não sei se é o sentimento errado meu, mas foi o que eu senti. Pareceu que você tava no começo do segundo tempo. Não, o Palmeiras tentou jogar, né? Os últimos 15 minutos ali depois sofre o gol, o Palmeiras tem a chance, a finalização do Vitor Roque, que, não sei por vocês, mas eu sinto que é muito mais mérito do Danilo do que realmente uma perda de gol assim do Vitor Roque. Mal, você olha a câmera de trás. Eu acho que teria sido gol. O Vitor Roque, mano, ele finaliza, tipo, onde tem que finalizar. Não tem como. E o Danilo, mano, finaliza cruzado, mano. Mas, mano, uma sorte do caramba. Como você vai imaginar? Então, mas era o único lugar que tinha. Então, vamos pensar assim. Tá. A gente vendo da transmissão. Um obstáculo ali, sim. A gente vendo da transmissão é fácil também falar. Mas, total mérito do Danilo, que salvou o gol. Não tem como negar. Mas o cara tá de frente pro gol. Tá com a perna boa, na direita. Ao invés dele chapar no canto que é da perna boa, que não tem ninguém lá, né? Ele tentou bater cruzado porque era uma alternativa, vamos dizer assim, que um atacante convencional não faria. Não chutaria cruzado, e isso poderia surpreender, né? Mas foi mérito do Danilo, mas para mim foi gol perdido também. Não, óbvio. Não tô querendo justificar que não foi gol perdido, mas eu sinto que o mérito do Danilo, tipo, é enorme. A final do Danilo é enorme. Tipo, era um jogador que a gente colocou como improvável. Muitas pessoas, né, falavam, poxa, vai entrar com o Danilo, não vai entrar com o Léo Ortiz, e o cara faz o gol do título, salva. Defensivamente, ele foi muito bem também, né? Não sei de vocês, eu sinto que ele cometeu muita falta, por mim ele poderia ter tomado alguns amarelos ali, tranquilamente. Mas, se for pensar no geral, foi uma final, né, onde ele se consolidou como um herói assim, no Flamengo. A zaga toda do Flamengo, né, mandou muito bem, eu acho, os jogadores muito... Eu acho que o Flamengo chegou melhor, não tem jeito, chegou melhor na final. Eu acho que tava mais leve, parecia, eu não sei o porquê. Eu acho que eu acabei falando não sei porquê, e talvez eu saiba porquê. Eu acho que é o momento mesmo, porque o momento do Flamengo é melhor, né? A equipe tá mais leve. O Palmeiras, eu acho que desde as falas do Abel, do Brasileirão, não ajudaram nada, porque a Leila até discorda depois das falas do Abel em entrevista lá naquele, não sei se é um jantar que eles fizeram lá com os treinadores e os dirigentes. Eu acho que o Palmeiras sentiu. Veio pesado, veio com na cabeça que é ganhar, tudo bem, tem que ser ganhar. Mas eu acho que ganhar no sentido ruim, tipo, se não ganhar a gente tá fudido. É uma bolha assim. Acho que o Flamengo veio mais leve. Você pensa hoje, qual que é o sentimento que a gente vê hoje na imprensa, qual é o sentimento dos torcedores, qual é o sentimento nosso mesmo, tipo, de que a temporada do Palmeiras é uma temporada perdida. Se o Palmeiras conquista o título ontem, gente, é para cima das o Abel é disparado o melhor treinador da história do Palmeiras, é o melhor treinador do século XXI, é todas essas coisas. E hoje parece que a ideia que fica é que o Palmeiras chegou em 3 finais, né? Vamos dizer assim, finais, Paulista, Libertadores e, né, tá disputando ainda o título do Campeonato Brasileiro e vai ser 3 vices. Essa imagem que fica, entendeu? E agora, pensando, claro, não foi uma boa temporada, tem tudo isso, óbvio, né? Indiscutível. Mas era um título, querendo ou não, vamos falar que salvaria a temporada dessa forma, mas a análise hoje é completamente diferente, né? E o Palmeiras, eu não sei, eu sinto muito disso, de que o momento que foi essa final faz com que o Palmeiras tenha chego pior, né? Porque o Palmeiras estava jogando muito há meses atrás, tipo, um mês atrás, você pega um recorte, né? Exatamente, joga para um mês atrás. O Palmeiras apresentava um futebol decente, era um futebol propositivo. O próprio jogo contra o Flamengo do Maracanã é um outro jogo. É um jogo onde o Palmeiras jogou muito bem, por mais que tenha perdido, foi um 3-2 ali. Então eu acho que é um ponto interessante a gente trazer. Para mim foi uma final que me surpreendeu nesse sentido, de que eu esperava que fosse um jogo mais aberto. Mas acho que o momento do Palmeiras e o medo do Abel fez com que o jogo não fosse tão aberto. Porque, por analisar isso, os últimos jogos de Palmeiras e Flamengo sempre foram muito abertos. Um jogo muito, tipo, de lá e cá. E eu senti que o Palmeiras, querendo ou não, tinha mais chances de ganhar exatamente num jogo assim. Porque o Palmeiras tem jogadores de qualidade. Só que hoje o momento é de zero confiança, o Abel tentando encontrar soluções onde não deu certo, e querendo ou não, isso faz com que o Palmeiras não jogue, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu acho, na verdade, que todo elenco que passa por uma reformulação, igual passou do Palmeiras agora, ele tende a viver uma fase meio de dúvidas. E na questão, se a gente for olhar a elenco, o Palmeiras, para mim, não tem um 5
bem qualificado igual o Pulgar, não tem nenhum 5. E o Flamengo tem 2-8 tão qualificado quanto o Andrés Pereira. Que, aliás, foi bem abaixo, né? A gente não citou ele aqui, mas sinceramente uma final esquecível. E atacantes ninguém lembra dele. Então. E atacantes, então, nem se fala, porque, o Flamengo tem uma gama de opções, entendeu? É assustador. Tem Carrascal, tem Luiz Araújo, Cebolinha, o Plata, tem o Bruno Samulino. Henrique, o Samulino, tem muito atacante bom, é assustador isso. E o Palmeiras está vivendo ali uma fase de que não tem um banco tão bom assim, e não tem tantas peças para recompor quando precisa. A gente não tem um 5 decente, essa é a verdade. O Aníbal fez bons jogos, mas também ele é muito pilha fraca, não consigo entender é um jogador muito inconstante, inconsistente também, e o Emi também tem pouca chance de mostrar o futebol dele. Eu acho que seria o titular da posição, mas o Abel não coloca ele, então... Mas é engraçado, né? Você traz esse ponto, eu concordo com você, querendo ou não, mas se a gente pega um recorte para começo de temporada, ou momentos que o Palmeiras estava jogando melhor, o próprio Emiliano estava fazendo boas atuações, o próprio Aníbal, era para mim, como torcedor do Palmeiras, o Aníbal era um 5 que estava sendo incontestável. A Copa do Mundo de Clubes do Aníbal é meio assim instável, mas nos jogos mais decisivos, ele foi lá e fez boas partidas. Ele vai lá e faz aquela atuação bizarra contra o Corinthians na Copa do Brasil, que entrega, né, realmente a classificação para o Corinthians, mas depois ele volta a fazer boas atuações. E querendo ou não, o Aníbal faz muito bem o Palmeiras, porque ele tem uma saída de bola muito boa, né? A gente não precisa nem discutir sobre isso, né? É a falta de confiança mesmo. Então, eu comentei, eu sinto que o momento que o Palmeiras chega nessa final era o pior momento possível para isso. Era um momento onde o Palmeiras não tinha confiança, não tinha nada, e enfrentou um Flamengo onde estava a confiança lá em cima. Acho que sobre o Felipe Luiz a gente não tem que nem falar. O técnico que ele é e a confiança que ele passa, o saber tático técnico que ele tem. Então, sabe, meio que uniu tudo isso e fez com que culminou que a gente, né, sabe hoje no tetracampeonato do Flamengo. Claro, não tô tirando os méritos do Flamengo, não tô querendo justificar de que o tetra só veio porque o Palmeiras não estava bem. Mas eu tenho certeza que se o Palmeiras tivesse com a confiança e fazendo atuações consolidadas e boas, talvez existisse uma disputa mais clara, né? Não fosse um jogo tão parado e morno como foi. Vocês acham que o ataque pesou por conta de ter, não que não joguem bem, mas, por exemplo, o Alan e o Kelvin são, dois caras novos. 21 e 24. São, os caras tá começando agora. E entrar em final de Libertadores contra o Flamengo, assim, de titular, vocês acham que pesou um pouco pra eles? Mano, na minha opinião, o Alan era o melhor jogador do Palmeiras. Sim. Era um jogador que tava fazendo algo diferente ali. Se saiu uma jogada diferente que ia pra frente, era no pé dele. Aliás, eu não entendo o Abel ter tirado ele. Sinceramente. Também. Eu acho que ele tirou talvez com um pouco de raiva do que aconteceu no escanteio. Sei lá, a suposição. É porque, pra mim, era o melhor jogador ali da frente. O Flaco muito apagado, né? O Vitor Roque não chegava a bola nele. O Flaco ninguém ouviu falar. Nem é culpa dele. O Vitor Roque acho que nem é culpa dele, porque, se não chega, não tem muito como ele fazer nada, né? O Vitor Roque ele tentou. Ele tava bem indo pra trás, né? Tentando buscar a bola, né? Porque não chegava. O Veiga completamente apagado. Então eu acho que o Alan fez uma boa partida do que dava ali. Já o Kelvin, acho pra que o Kelvin mim, sentiu um pouco. Esquecemos de falar essa má escalação do Abel também. O Kelvin, cara, eu acho ele É difícil hoje no futebol você encontrar um lateral ofensivamente e defensivamente bem. É muito difícil. Mas na questão Libertadores, um jogo pegado ali, o Kelvin não fez muita diferença, cara, porque ele tem um ataque bom, mas o Palmeiras não estava atacando com o lateral. Então, o que adianta ter um lateral que ataca? Tinha que ser o Giai. Não, mas eu acho que eu pensei, o Abel pensou muito na saída de 3 zagueiros, né? Isso ficou claro, a gente percebeu isso. E daí eu acho que ele imaginou, já tô com 3 zagueiros, vou trazer o Veiga e o Andrés para ser os meus 2 meio-campistas e vou liberar meus laterais. Então, na cabeça dele, fazia mais sentido realmente centrar com o Kelvin, não com o Giai, né? Porque o Giai, quando joga, é mais um terceiro zagueiro e um lateral bem mais construtor por dentro que realmente um lateral ofensivo de que vai fazer passagem de linha de fundo. Mas eu concordo com você, se o Palmeiras, se o Abel percebeu que o Palmeiras não estava conseguindo construir, que não estava tendo isso, e ele já imaginava isso,
Porque isso, como eu comentei, a não mudança tática e de postura do Palmeiras para o segundo tempo deixou claro de que a ideia do projeto inicial tático do jogo, da final para o Palmeiras, era fazer o que estava fazendo. De não vamos cometer erros e vamos tentar meio que impedir o Flamengo de fazer essas transições assim. Então, na cabeça dele, tava dando certo isso. Então, daí, para mim, não faz sentido. Que se ele queria isso, entra com o Giai. É um cara mais assim, defensivo, vai te dar uma solidez maior. Então, sabe, é isso que eu falei, eu não entendi algumas escalações do Abel. Da mesma forma que eu não entendi a saída do Alan. O Alan era o único jogador que tinha o diferencial do drible. Você pega as jogadas do Palmeiras no primeiro tempo, até no começo aí do segundo, todas são no pé do Alan, como foi na semifinal, né? Da Libertadores, onde o Alan destrói e a classificação do Palmeiras é definida por conta dele, né? Então, eu senti que o Abel mesmo estava perdido. Eu percebi que, tipo, ele olhava para o banco, via que tinha peças, só que ele não passava confiança para ele colocar os jogadores. Eu senti isso, claro, de que o único jogador que entrou e estava fazendo a diferença era o Felipe Anderson. E, infelizmente, ele saiu lesionado. Essa escolha aí da lateral, para mim, traz até um ponto à tona aqui que realmente o Palmeiras vive uma baixa de lateral, né? É impressionante. O Piquerez, péssima partida do Piquerez. Péssima partida. Faz tempo que não vem atuando como já atuou em 21, 22 ali. Tá bem abaixo e eu acho que o Abel tem que começar a dar um sustinho nele, colocar o GFT para jogar alguns jogos ali, que não é um puta de um lateral também, mas tem que colocar para dar um sustinho no Piquerez. O erro começa aí já. Não, mas é o que a gente tem, né? É o que a gente tem, né? Fazer o quê? Mas no avião... Avião o quê, moleque? O cara abre a boca pra falar merda. Do avião. Vocês acham que o Pedro fez tanta falta? Porque o que eu senti foi que o Bruno Henrique não fez uma boa final e talvez tivesse ali um atacante como o Pedro, já teria tipo 2-0. Não, sabe uma coisa que eu percebi? Falei isso. Eu prestei atenção, o Bruno Henrique, ele não tava jogando de centroavante, ele tava jogando de ponta no lugar do São Molino. Eles iam trocando, né? Deu uma de Vini Júnior e Rodrigo ali. Então, todas as vezes que eu vi uma boa jogada do... O mais abaixo o nível, né? Não, mas quem tá abaixo é o Rodrigo e o Vini Júnior. Pra mim, a dupla São Molino e BH tá aqui. Mas, bom, todas as melhores jogadas do BH foram do lado direito, foram do lado esquerdo. Então, como centroavante, ele não conseguiu atuar. Então, ficar nessa troca... Né? Óbvio. Assim, ele várias vezes já falou isso, que ele não gosta disso. Não, ele obviamente não é o centroavante, é o Pedro, indiscutivelmente. Só que colocou, o Felipe Luiz colocou lá só pra fazer tava fora. O Plata também. Plata tava fora também. É verdade. Tinha algumas baixas do Flamengo. Sim. Eu acho que o Felipe Luiz não quis mudar a questão tática do Flamengo. Né? Ele só meio que sacou o Pedro e colocou o Bruno Henrique. Você percebe o que era isso? Tipo, o Flamengo, querendo ou não, principalmente para essa arma do Rossi, eles fazem muito passes ali na direção central do campo, mais ou menos na meia-lua do meio de campo, onde o Pedro recebe de costas com o zagueiro, de tentativa de gira, né, ele faz um giro e normalmente abre para os pontas ou para infiltração de um meia. Isso fica claro no jogo, como teve no Maracanã, no primeiro gol do Arrascaeta. Ele literalmente essa jogada. A jogada do desenho tático é literalmente isso. E querendo ou não, com o Bruno Henrique, você não consegue ter isso. Você vai ter a bola esticada funda. Então você percebe isso, acho que é uma coisa que quem assistiu o jogo com um olhar mais crítico, assim, de uma análise, que não foi meu olhar, né? Eu tava sofrendo e querendo logo que o Palmeiras empatasse aquela porra daquele jogo. Mas olhando os lances depois, como eu olhei hoje de manhã, todos os lançamentos do Rossi não são de bolas no pé, é tudo de bola em profundidade, porque é a característica do Bruno Henrique. E eu sinto que o Flamengo, vamos dizer assim, se poderia melhorar alguma coisa para essa final, era realmente não ter feito isso, né? Era ter tido o Pedro lá, se possível, para ter essa melhor recepção, né, fazer essa parede e tudo. Então eu sinto que o Flamengo perdeu muito nisso, né? E mesmo assim, o Flamengo teve jogadas dessa forma, né? Porque o Bruno Henrique, ele ganha, querendo ou não, uma ou duas bolas ali de giro de meio de campo. Tem a ultrapassagem do Varela, né? Aquele 1-2, né? Com os pontas ali para fazer uma jogada de cruzamento. Então o Flamengo encontrou soluções, vamos dizer assim, né? Não foi o fim do mundo assim, mas se realmente tivesse o Pedro, eu sinto que o placar poderia ter sido até maior. Bom, eu queria trazer aqui também uma coisa para vocês. Eu já comentei com vocês uma vez e vou trazer agora de novo daquela
daquelas 3 únicas pessoas, né? Antigamente eram duas únicas pessoas na história do Flamengo fizeram gols em final de Libertadores: Zico e Gabigol. Agora a lista cresceu para 3 com um gol de Danilo. Uma partida fenomenal. E assim, todo mundo xingando, falando que tava velho. Tá acabando uma seleção aí? Agora vai. Agora o Ancelotti, o Ancelotti abriu os olhos dele ontem pra essa final. Ele falou assim: é o jogador que eu quero. Acabou. Vai ser meu quarto zagueiro, vai ser meu segundo lateral direito. Se quiser jogar como primeiro volante, vai ser meu primeiro volante. Ele vai. Tiver perdendo de 1-0, joga o Danilo de centroavante lá, que ele faz gol de cabeça também. Eu queria trazer aqui também. Tem uma dupla que aí já tá um tempinho no futebol. Que foi campeão no Santos, foi campeão no Porto, foi campeão no Flamengo, não lembro onde foi campeão também. Que é Alexandre e Danilo. Alexandre vai também de onde? Alexandre fez boa partida. Não achei. Gente, posso uma coisa? O Alexandre, pra mim, é sempre assim. Ele sempre faz partidas sem de um brilho, assim, tipo, caralho, você não vai lembrar que o Alexandre, né, foi aquele jogador diferencial em tudo. Mas ele não entrega. Lateral, nota 6. Tipo, ele não vai falhar, ele não vai ter uma, né, tipo, vai errar uma saída de bola, ele não vai, mas ele também não vai fazer aquela partida, tipo, porra, que abre seus olhos. Só que ele é muito sólido defensivamente. Ofensivamente, ele faz a construção que ele tem que fazer ali como um lateral mais construtor, nem tanto como um lateral ofensivo. Até ficou estranho, né? Lateral constrói como um lateral construtor. Mas, tipo, é isso. Ele é um jogador que tá aí, né? Vamos dizer assim, o Felipe Luiz confia nele. E sei lá, mano, eu sinto que depois dessa final e de atuações assim, talvez que ele tenha também carimbado a vaga dele na Copa, não sei. O Danilo, eu não consigo imaginar isso, gente. Pra mim, é inaceitável o Danilo estar sendo convocado ainda. Né, tipo, mas vai, essa é a verdade. O meu ódio por esse cara aumentou muito mais depois dessa final. Porque além de ser desgraçado, tirar o tetracampeonato do meu time, ele vai lá e vai conseguir roubar uma vaga na seleção brasileira, ainda de um lateral ou de um zagueiro ainda, né? Ele vai. Sobre o Alexandro, eu concordo muito com o Pedro. Eu acho que em jogos, principalmente que o Brasil vai ser atacado, por exemplo, Argentina, Espanha e França, que eu acho que são as 3 seleções ali que vão atacar o Brasil, não vão só se defender. Eu acho que o Alexandro faz muito sentido, ainda mais pensando que o Brasil não tem um lateral esquerdo completo, né? Não tem um lateral esquerdo que faça tão bem o ataque e a defesa. Agora, se for contra as seleções que o Brasil vai atacar e vão ficar retraídas, eu acho que o Alexandro não é esse cara. Acho que tem que ter um cara que vá mais ali pra frente. Ô, Rafa, eu vejo ao contrário, mano. Sabe por quê? O contrário? Mas o Alexandre não sobe. Não, mas eu vou te dizer o porquê. Ele é sólido defensivamente. Isso é fácil. Sim. Mas ele tem a questão também da idade. Ele não tem fôlego para acompanhar um Lamine Yamal pelo lado direito ali. Ele não tem fôlego para acompanhar um Messi ali, entendeu? Eu acho que ele o Messi tem. Que isso? O Messi tem. Não acho. Eu acho que esses caras deitam e rolam em cima dele. Se pegar ali. Gente, o cara, ele é um lateral para mim nota 6. E nota 6 tá na seleção brasileira, não tem que estar. Entendeu? Eu acho que tem opções melhores. O problema é que a seleção defensivamente vem embaixo, né? Olha, eu gosto mais do Caio Henrique do que dele. Também. Se fosse para fazer a função do Alexandre, eu prefiro o Caio Henrique. Uhum. Mas eu acho que o Ancelotti confia mais no Alexandre por conhecimento, né? Experiência. O Ancelotti é bonito, né? Ancelotti. Ele já perdeu a Copa. O Ancelotti, ele gosta de velho, né? Impressionante como ele gosta de velho. Ele gosta. Tem que dar um salve para a idade dele, a geração dele ali. Pelo amor de Deus. Senão fica complicado. Mas fala do que você quer, né? Fala do que você quer. Eu falo, a gente já tá no Você quer falar disso? Programa. Mas eu quero que o Enzo puxa para falar sobre o que definiu. Não, tô brincando, definiu não. Mas sobre uma questão que é importante aí. Puxa aí, Enzão, pra gente falar, vai. Falar da grande máfia do apito, né? A máfia do apito sul-americana, que para os nossos queridos olhos, como a gente só tem árbitro ruim, com todo respeito, árbitro brasileiro é pavoroso. Árbitro sul-americano dá pra ver. Tava no mesmo nível. Tava no mesmo nível do árbitro. Não tá. Árbitro brasileiro é muito pior. Árbitro sul-americano é doente, é que os caras é louco. Então, é argentino, uruguaio, os caras deixam bater, deixa porrada, larga. Fala, mano, vou ver. Se um quebrar a perna do outro, aí é outra história.
Mas aqui eu vou ficar olhando só. De resto, os caras se comendo. Quem foi que deu no Fux mesmo? Foi o Pulgar? Foi o Pulgar. Foi o Pulgar. Essa é a principal, né? Essa foi a principal. Vou puxar para falar. Né? Vou puxar para falar, então. Vamos lá. Falar da nossa querida arbitragem sul-americana, né? Pô, velho. É difícil a gente culpar a arbitragem pelos resultados do jogo. Não foi isso. Foi culpa totalmente do Palmeiras ali, que jogou mal. Como a gente já bem pontuou. Mas... E, gente, expulsão clara do Pulgar. Clara. Deu uma falta fora do lance de jogo ali. O cara subir com a sola reta na canela do Fux, ficou tadinha da canela do Fux, né? Ficou mal a canela do Fux. E também tivemos, acho que, outros erros ali. Vou até puxar para o outro lado também. Teve uma falta do Veiga que sairia um amarelo fácil ali. Que ele entra, só que ele entra de lado com a sola. Né? Não entra solando, na realidade. Ele entra de lado numa disputa. E aí cabia o amarelo. O Danilo debulhou o Vitor Roque ali e não aconteceu nada com o Danilo. E também para finalizar ali na do Carrascal, né? Que tirou o Felipe antes do jogo. Tirou. Foi um antijogo, porque ele estava caído no chão. Ele foi... Não foi proposital a cotovelada na panturrilha, mas ele foi se colocar à frente da bola para fazer a falta. E aí ele cai com o cotovelo na panturrilha do cara e tira o cara do jogo. Entendeu? Para mim foram mais erros do que a gente está acostumado a ver numa final. E isso talvez tenha prejudicado o andamento do jogo. Sabe o que eu sinto um pouco? Quando você vai fazer uma análise de como que esse árbitro que apitou a final apita os jogos, eu acho que eu entendi um pouco mais como que foi a característica dele na partida, sendo bem sincero. O Rafa já trouxe os números aí de que ele tem uma média super alta de cartão amarelo, mas uma média baixíssima de cartão vermelho. Então acho que isso para mim ficou muito claro, de que ele é um árbitro onde ele quer deixar, a porradaria rolar, né? Ele quer que todo mundo saia na porrada no negócio. Isso ficou muito claro. O Flamengo entrou batendo, o Palmeiras começou a apanhar, e daí o Palmeiras começou a bater também, né? Então o árbitro deixa rolar muito isso, só que ele se perdeu em alguns lances, gente. Dá pra, né, trazer uma discussão assim de lá, cá, tudo, mas, gente, não é porque eu sou palmeirense, não é porque eu tô puto que o Palmeiras perdeu, não é por conta disso, mano, mas pra mim é inadmissível o Pulgar não ser expulso. Pra mim, tipo, eu não consigo imaginar um lance onde o árbitro não... sabe, pior de tudo? O árbitro talvez ele não tenha visto, né? Porque é uma jogada onde o Fux faz a falta ali no Arrascaeta, normal, uma falta normal de jogo, assim. Tem a merda do VAR pra isso. Exatamente, e o Fux levanta, meio que ele tá saindo com a bola ali, e tá dando risada. O Pulgar vem com aquela ideia, tipo, vou isolar a bola, sabe? Tipo, chutar a bola para que ele não continue, não bata a falta, não começa alguma coisa assim. Ele vai lá e... O Pulgar é maldoso pra cacete. O Pulgar é maldoso. Além de ele errar o chute, ele erra o chute que crava na canela do Fux direto. Tipo, isso pra mim não é só, tipo... Talvez num lance de jogo você possa discutir, pra mim nem tem discussão, pra mim ser cartão vermelho. Num lance de bola rolando, se um jogador pega e fura uma bola e dá direto na canela do jogador, pra mim não tem como. No lance que tava ainda, mano, tipo, aqui é a canela, aqui é o meu pé. Mano, tipo, é alta a entrada. Tipo, a entrada é tipo aqui e desce. É uma entrada clara, de cravada, realmente de chuteira na canela do jogador. Então, não tem discussão. E pra mim, o agravante maior é de que não tenha disputa de bola. Não é um lance onde você tá, tipo, com a bola em jogo nem nada. Ele vem na pura maldade. Então, pra mim... Ele deu uma entrevistinha depois, no final lá, falando que, porque não adianta entrar 10% numa final de Libertadores, você tem que entrar 100%. Dito isso, vamos sair batendo em todo mundo, então. Vamos sair agredindo todo mundo, que tá bem, tá 100%. Porra, não tem condição um negócio desse. Esse cara é maldoso, ele é maldoso. Sabe o que eu senti também? Eu acho que o juiz... O lance do Veiga, que é o primeiro, né, o primeiro cartão amarelo do jogo, tudo, é um lance onde você pode considerar que é uma transição de um cartão amarelo para um cartão vermelho. O cartão, para muitas pessoas, para mim o cartão amarelo é justo. Tem que dar o amarelo, tudo. Só que se alguém chega para mim e faz uma análise de que talvez poderia existir uma chance de um cartão vermelho, dá para comprar a ideia. É uma coisa assim. Fala que é aquele cartão laranja, né, vamos dizer assim, tá ali bem no meio ali do negócio. Só que eu acho que ele quis compensar. Mas é isso mesmo. Porque é uma entrada feia, mano. Se o Veiga pega e não desliza o pé, é vermelho direto também. Não, e ele foi... É um lance de jogo, ele foi disputar a bola, tava a bola em disputa, e ele não vai pra entrar na canela do cara, ele vai pra pegar a bola e resvala na canela. Se pega em cheio, aí a gente tinha uma discussão aqui. Mas não pega em cheio. Tem Isso, não deu uma compensada nisso, porque o Veiga deu essa entrada... Daí depois tem aquela entrada da Arrascaeta,
que, né, você discute, né, o amarelo ali e tal. O Andrés também dá uma entrada ali que poderia ter tomado um amarelo. Então, tipo, eu acho que ele não quis pesar a mão. Eu sinto muito isso, que o juiz não quis ser o protagonista da final. Isso, por um lado, ele tá certo. Só que, ele é árbitro. Ele é o cara que rege a partida. Se ele pega e perde a mão de uma partida e libera uma porradaria, é porque o Palmeiras e o Flamengo, desculpa, não tem esse espírito tão forte assim. Se fosse um clássico, Palmeiras e Corinthians, vamos dizer assim, onde tem mais essa rivalidade muito mais aflorada. Não que a rivalidade de Palmeiras e Flamengo não seja a esse nível, mas não tem aquela ideia de que se eu não ganhar na bola, vamos ganhar na porrada, como existe em outros clássicos. E o juiz meio que foi liberando e perdeu a mão. Para mim, ele perdeu a mão. Porque, gente, é um lance que é pontual ali do primeiro tempo, mas se sai uma expulsão ali, muda completamente a partida. Porque, psicologicamente, o Flamengo teria um momento de instabilidade, isso é claro, como qualquer time tem, e o Palmeiras possivelmente aproveitaria desse momento. E além de que teria todo um segundo tempo com um jogador a mais. Não acho que essa final foi realmente decidida por esse fato, né? Tipo, pontualmente. Mas que influenciou aí, querendo ou não vou falar que ajudou, mas, tipo, influenciou para uma vitória mais tranquila do Flamengo, para mim é claro isso. Para mim, o árbitro ele perdeu a mão já no começo do jogo. Assim, começo, né? Ali, por exemplo, já 30 minutos, já tinha o Pulgar amarelado. Vamos puxar ali quase 40, já tinha Jorginho, já tinha Arrascaeta. Então, assim, ele perdeu a mão ali. O Veiga começou, os caras falaram, então vamos. Os caras começaram a ir duro nos caras. Aí o árbitro largou. O árbitro largou ali, aí o resto do jogo foi o que ele pega pra aquela pesada. Cara, sobre a falta do Pulgar, sinceramente, não me incomoda exatamente o que o árbitro fez. Porque eu acho que o que me incomoda é o VAR. Pô, tem que entrar. Se é agressão, tem que entrar o VAR. Porque realmente o árbitro pode não ter visto diretamente o contato, né? Exatamente ali. Então, ele dá um amarelo. Mas se o VAR serve para quê? Para ver isso. Eu acho que o VAR, justamente quando o que o Pedro falou, que ele tenta chutar a bola, acho que entendeu esse tentar, aspas imenso, tentar chutar a bola, como não foi uma agressão. Ele tentou chutar a bola e pegou. Mas, gente, aquilo é agressão, né? Então, o VAR tinha que ter chamado e provavelmente numa revisão daria o vermelho. Então, eu acho que não tem muito erro. E sobre o árbitro em si, é isso, pô. A gente olha a média dele, ele tem quase média 6 de cartão amarelo. São 6 cartões por jogo. É muito alto. E ele permeou isso, ó. Foram quantos cartões no jogo? 6, basicamente. Então, foi basicamente a média dele. Eu acho que, de forma geral, ele coordenou bem o jogo. Porque não teve nenhum lance pavoroso ali de um erro grotesco, tirando esse. Mas esse eu acho que é mais culpa do VAR do que dele, sinceramente. E tem também. Eu tô prestando atenção na outra falta, né? Mas tem também outra questão que pouca gente lembrou no pós-jogo, que poderia resultar ou não no gol do Palmeiras, que é o escanteio. Ele deu a saída de bola ali, tava justo ali nos 48, e ele não deixa cobrar. Porra, tem condição, geralmente deixam, né? Geralmente. É isso que eu falei, eu acho que ele não queria perder a mão do jogo. Acho que ele quis manter isso de que eu que mando, então bate. Gente, esse é foda. É que a gente tá acostumado de um lance como esse, o juiz liberar, bater o escanteio. Deu 48, acabou os acréscimos, ele encerrou a partida. Mano, mas é muito incomum isso acontecer. Mas deu 5 minutos também, ele encerrou, né? O final do jogo ele encerrou também. Tinha dado 5 ali. Não, mas aí tudo bem. Aí o Palmeiras também não quis fazer o gol, não quis jogar na área. A bola tava com o Flamengo. Então tá tudo certo. Mas assim, você que tá assistindo esse programa, você que tá assistindo o programa, perdão, mas depois, só para pontuar, eu vivi para ver um corintiano, que aqui está conosco, né, Rafael, defender uma expulsão contra o Palmeiras e se tratando de arbitragem. Isso é lindo pra mim, isso é lindo. Eu acho que deixar o clubismo de lado, né? Não, na hora eu quero encher o saco de vocês, né? Obviamente eu tenho que descarrilhar para vocês ficarem putos, né? Mas é real, eu acho que ali no lance do Pulgar, o VAR tinha que ter entrado. Mas eu concordo muito com o que o Pedro disse. Ele não quis ser protagonista. Se ele já puxa o vermelho ali, ele tá total puxando o protagonismo para ele ali. Então, talvez ele tenha dado o amarelo visando um VAR chamar
para corrigir a situação, não chamou e, pô, ele não vai mudar o cartão, ele vai, então agora eu vou dar o vermelho. Não é assim, né? Ele deu o amarelo e ficou por aquilo mesmo. E realmente, poderia ter direcionado a partida, né? Um jogador a menos, talvez o Abel mudasse ali a tática e falasse, vamos avançar, vamos para frente ali, perder um jogador, e o Flamengo ficaria mais retraído. Mas realmente, a final não é decidida por isso, né? Sim. Não é decidida por isso. Eu acho que marca muito mais a atuação do Palmeiras do que esse erro do VAR, da arbitragem em geral, né? Não do árbitro, mas do grupo de arbitragem. Para mim, o Palmeiras realmente não quis jogar. Então, isso é claro. Só que eu acho que é importante a gente pontuar de que é foda, né? Pô, numa final de Libertadores ter um erro assim de arbitragem, um erro onde para mim é muito claro. E eu sinto isso que todo mundo, talvez ali naquele momento, talvez né, não precisava expulsar, era expulsão ou não. Gente, hoje separando e analisando de cabeça tranquila, é um erro para mim grotesco. E eu acho que muitas pessoas concordam comigo. É uma coisa que você não imagina, tipo, você não imagina um VAR não chamando para um lance desse. Para mim não tem embasamento em argumentação que me convença de que o VAR entendeu que isso não era uma agressão, de que o Pulgar tentou chutar a bola antes. Tipo, gente, não tem. Porque assim, pô, ele tenta e mantém o pé alto, né? Tipo, meu Deus do céu, né, gente? Meu Deus do céu. Uhum. Realmente não tem muita defesa. Principalmente pro VAR. Eu acho que o árbitro realmente fez ali o que era. Pô, ele não quer causar, é foda, é uma final de Libertadores, já existe uma rivalidade entre os dois times. Pô, se ele dá o vermelho ali na hora, ele complica muito a situação dele, porque depois, qualquer faltinha do Palmeiras, o que vai juntar de montinho do Flamengo em cima dele pedindo algo, é brincadeira. Isso, antes do lance do Pulgar, tinha vários jogadores, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, que lances ali mais truncados, tudo. O próprio lance do Andreas lá, onde ele dá o carrinho do Bruno Henrique, se não me engano, né? Sim. O Bruno Henrique, o Jorginho reclama muito, o Pulgar reclama muito com o árbitro, porque o Jorginho, há um lance atrás, um lance muito parecido com o amarelo, né? Exatamente. Então, eu sei que o árbitro queria administrar a partida, ele queria ter uma partida onde ele fosse falar, consegui fazer o que queria, tal, mantive, né, numa linearidade, né, no meu padrão das coisas, só que ele perdeu a mão. Para mim, ele perde a mão nesse lance aí. Mas para mim não fica marcado por isso. Para mim, no geral, a atuação da arbitragem ontem na final, tirando esse lance em capital, assim, e um outro amarelo ou uma outra falta, foi uma arbitragem, para mim, nota 6 ali, padrão. Eu acho que a definição a arbitragem não definiu o jogo. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Concordo. Eu acho que poderia ter mudado o jogo. Eu acho que, tipo, foi o que vocês disseram, a arbitragem poderia ter direcionado o jogo para outra coisa, com a expulsão. Mas não definiu o jogo. Porque definir o jogo é coisa a mais, né? Beneficiar o Flamengo de fato várias vezes ali. Esse lance é um lance que tinha que ter chamado o VAR e não chamou, então. Fazer o quê? Assim, eu como um fã do antigo futebol, o futebol feio, o anti-futebol, eu sou anti-futebol. Assim, eu tenho um quê de hermanos mais pra baixo, de dar porrada, de gostar dessa, de ver essa demonstração de briga dentro do campo, obviamente. Vocês que estão assistindo aqui não viram o Enzo Cato jogando no gol. Quanto que ele bate? No gol. Imagina na linha. Goleiro agressivo. Fábio Costa assim, total. Eu sou a favor desse tipo de futebol. Então, assim, pra mim foi um jogo da questão do árbitro. Amarelou quando não tinha que amarelar. Mas, assim, nada mais. Pra mim, a porrada de final de Libertadores. Porque uma final de Libertadores tem que ser desse jeito. Tem que ser esse truncado e partiu. E como diria o nosso grande Fabrício, Flamengo, CBF. É com essa deixa aqui que a gente já vai encerrando o programa. Então, agradeço a todos que vocês vieram conferir essa resenha, falando sobre o jogo de ontem. E mais uma resenha FC de muitos ainda que vão vir nesse grande formato, né? E o apoio de vocês é fundamental. Então, ô Mal Capitão, fala aí como que a rapaziada pode encontrar-nos. Bom, você que quer nos apoiar aí, quer ver esses meninos mais felizes depois de um abalo na final, né? Exceto o Rafa, que tá feliz. E o Enzo também. Eu tô tranquilo, mano.
Você aí que assistiu o resenha de hoje. Na minha vida pra... Você aí que assistiu o resenha de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que curtem o mundo da bola, né? E também siga a gente lá no Instagram, que é @pitaco_do_bem. E futuramente estaremos produzindo aí conteúdos para Spotify, TikTok, Orkut, MSN, IG, todas as redes sociais que existem, que não existem também. O Pitaco vai estar em todo lugar. É isso aí, rapaziada. Sigam a gente aí, dá um apoio aí pra gente continuar. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer aos meus queridos amiguitos e irmãos que estão aqui. Então, bom, se despeçam. Mais um bom programa, né? Uma finalização aqui de um campeonato. E dá parabéns para os dois clubes, os dois mereciam estar lá, é muito merecido. E eu concordo muito com o que o Bruno Formiga disse pós o jogo, que o Palmeiras vai estar lá de novo e vai ganhar. Vai ganhar. Pô, são duas equipes super consistentes, a gestão é boa, então vai estar lá, os dois sempre vão estar lá, vão ganhar, é merecido. Espero que outros clubes do Brasil consigam ter gestões assim, né? Que seja de exemplo a gestão do Flamengo, que, pô, em 2013 recebeu dinheiro para pagar dívida, ao invés de contratar jogador, que é o que o Corinthians faz, por exemplo. É por isso que tá mal. E a gente olha, os dois clubes aí são referência. Então, parabéns para os dois clubes, merecida. A final deu Flamengo, mas ano que vem pode ser que dê Palmeiras. Então, é isso aí. É isso aí, rapaziada. Obrigado aí você que assistiu até aqui e acompanhou aí as peripécias desses 4 comentaristas maravilhosos que vos falam. Espero estar aqui muitas mais vezes. E vamos voltar para falar do Brasileirão, né? Acredito na próxima semana, na outra, que vai se encerrar aí. Quem vai vencer, né? Quem vai vencer, não, cara? Isso aí, ó, já tá... quero dizer que o Abel já falou, né? Mas é isso, vamos falar de muita coisa. E eu tô na expectativa que o Abelão salve o nosso Internacional nesse final de campeonato. Cabe ressaltar, o próximo jogo é contra o outro que também já pregou todos os pregos do caixão, que é o São Paulo. Então, quem vai sofrer vai ser a São Paulo São Paulo vai perder todos os jogos agora, né? Tipo, depois do que eles fizeram. Aí vai vir e ganha de 3-0. O Internacional, mano, o Internacional vai ser provavelmente um querendo entregar pro outro. Não tenho quase certeza. Óbvio. O Internacional deve ganhar, né? Pô, assim, o São Paulo. Meu Deus do céu. Não nem comentar que dá dor. Deixa pro outro dia. Deixa pro próximo programa, né? A gente falou de campeão de Libertadores, vai falar de São Paulo. Tipo, calma lá, né? Tá no passado. Valeu, rapaziada. Mais um Resenha FC aí. É sempre muito bom estar gravando com vocês. Pode parecer meio batido isso, mas é um privilégio poder estar dividindo esses comentários com vocês. É sempre muito da hora. E eu espero que vocês tenham gostando, né? Que vocês estejam gostando do nosso projeto. E fiquem ligados, né? A gente vai falar muito sobre a reta final do Campeonato Brasileiro, que vai ser mais um título, muito provavelmente para o Flamengo. Temos ainda a Copa do Brasil, né? As semifinais estão chegando aí, vai até a final também. E bora, né? Mais um programa. Valeu. E desde já, né? Parabéns pro Flamengo. Foi merecedor dessa final, não tem o que discutir. Né, não tinha o que fazer. E que o Palmeiras, né, abra o olho para os próximos anos. Provavelmente vai estar nas próximas finais, mas não dá para entrar numa final de Libertadores e jogar o que jogou, né? Então, é isso. Encerrar com essa crítica, né, que a gente não tinha criticado tanto assim. Mas é isso. Valeu. Bom, esse episódio contou com a apresentação de Enzo Cato, comentários de Rafael Fernandes, Pedro Oliveira, Maurício Júnior, apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias. Realização Pitaco do Bem. Falou! Pô, o Enzo aponta. Ele aponta pra lá. Pra mim, ó, você tá aqui em cima, uma alta da minha diagonal e o Rafa do meu lado. Só que pra você, eu tô embaixo de você. Nossa, pra mim todo mundo tava do mesmo jeito. Isso aqui é importante aí. Puxa aí, Enzão, pra gente falar, vai. Eles não sabem sobre o que a gente tá falando, aí é foda. Não pode ser. O cara arbitragem, no Zap a vida inteira. Arbitragem. Ah, tá.